discussões que têm ocorrido após a possibilidade de instalação de uma termoelétrica no Distrito Federal. Foi tema de audiência pública na última sexta-feira, na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Tem relatórios circulando por aí, relatórios da empresa que vai ficar responsável pelo serviço, relatório também de entidades que se colocaram contrários à instalação dessa termoelétrica, porque, segundo esses estudos contrários, pode acontecer poluição do ar, poluição do rio, exemplo do rio Melchior, e vários efeitos também, como fechamento de escola, interdição de algumas casas ali perto dessa área que fica entre Samambaia e um pouquinho do Recanto das Emas. E a gente vai conversar agora com o deputado Gabriel Magno, que foi o responsável pela proposição do debate na Câmara Legislativa que abordou esse assunto nos últimos dias. Deputado, bom dia, bem-vindo à Band News. Bom dia para toda a bancada de gente amiga, Thalita, Túlio, Cláudio Humberto, os ouvintes da Band News. Deputado, para a gente começar, quais são os principais pontos negativos que embasaram nessa audiência pública e essa tentativa de fazer com que a empresa não se instale, né, não seja instalada nessa região aqui no DF? Bom, primeiro, tem vários pontos. O primeiro é a própria necessidade de ter uma termoelétrica aqui no Distrito Federal, né? Hoje não tem nenhum estudo por parte do poder público que justifique essa demanda e essa necessidade de se instalar uma termoelétrica para produzir energia, né, muito poluente na capital do Brasil. Esse é o primeiro fato, a falta de necessidade e demanda energética para isso. E aí a decorrência dessa instalação ou dessa opção, se for seguir, são vários impactos sociais, ambientais que ela vai trazer. A primeira, mais óbvia, é que ela está instalada numa região que vai precisar desmatar a área de cerrado e também derrubar e demolir uma escola, que é a Escola Classe Guariroba, uma escola pública, a única escola do campo da Regional de Ensino de Samambaia, fora os impactos ambientais, na questão do recurso hídrico, na questão da poluição do ar, e isso pode gerar vários problemas de doenças respiratórias, né, o que vai sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde. Lembrando que a gente viveu nos últimos anos aqui no DF, né, várias crises da sazonalidade das doenças respiratórias, principalmente sobre crianças, né, e adolescentes no Distrito Federal. Então ela tem uma série de impactos, uma série de prejuízos, um custo operacional, um custo financeiro e um custo ambiental e social muito alto e um retorno para a sociedade muito pequeno, muito baixo, que não justificaria a demanda, porque, inclusive, o outro impacto para o conjunto da população é a própria conta de luz, né, que deve ficar mais cara com a operação de uma usina termoelétrica, que é muito mais cara do ponto de vista da produção energética. Deputado, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. O que a gente vê é que há muita desinformação em torno desse assunto, né? Sim. Bom, eu trouxe esse assunto, inclusive, aqui há 3 semanas atrás, eu estou até vendo aqui os registros disso, e a primeira coisa a ser dita é o seguinte: essa seria, se for confirmada, tomara que o seja, porque afinal de contas representa também desenvolvimento, empregos, renda, tributos, uma série de vantagens para o Distrito Federal, essa será a 49ª termoelétrica a gás no Brasil. Existem hoje 48 e não há nenhuma notícia de que nenhuma dessas termoelétricas tenha provocado todos esses danos que o senhor acaba de mencionar. E também o senhor acabou não citando também que a demolição da escola, porque fica exatamente na área que será ou que estaria prevista a construção dessa termoelétrica, a contrapartida é a construção de uma escola ainda maior e melhor, mais moderna, etc. e tal, pela empresa que se propõe a fazer esse investimento aqui no Distrito Federal. E a termoelétrica, na verdade, se destina a aproveitar o fato de que vai passar pelo Distrito Federal um gasoduto. Então, o gasoduto, vai ligar uma região a outra, né, passando pelo Distrito Federal, e o Distrito Federal não vai aproveitar essa riqueza que está passando aqui a gente corre o risco, entre aspas, do gasoduto, e não quer correr o risco de aproveitar o que o gasoduto traz, né? O senhor tem estudos em relação a isso, em relação ao impacto que causaria, né, se for aprovada essa termoelétrica do ponto de vista da economia?
quantos empregos serão gerados direto ou indiretamente, a carga de impostos, né, o volume de impostos que isso vai gerar também para o Distrito Federal, com reflexos, é claro, na sua própria subsistência. Enfim, há outros aspectos que é preciso observar e, com toda certeza, com a responsabilidade de um mandato parlamentar, o senhor deve estar observando. O senhor já tem estudos nesse sentido também? Cláudio, então, acho que essa pergunta ela é muito importante, porque justamente esse processo de mais transparência que nós temos cobrado, né? Porque a população, o poder público, de certa maneira, a própria Câmara Legislativa, nós só ficamos sabendo, né, dessa possibilidade, desses estudos e projetos, graças à lei, né, que determina que a Política Nacional de Meio Ambiente, que para você obter uma licença ambiental, mesmo uma licença prévia, que é o momento que nós estamos do processo, é preciso ter audiências públicas para ouvir a sociedade, a comunidade e avaliar os impactos. Foi a partir desse movimento que acendeu esse alerta, né, e a população e a sociedade, de uma maneira mais geral, passou a ter conhecimento, e a gente tem cobrado, inclusive, do poder público e da própria empresa, esses dados. Porque os dados que nós temos hoje, por exemplo, na geração de empregos, é que a usina vai gerar 80 empregos. Esses são os dados oficiais, que estão no projeto escrito pela própria empresa responsável pela construção e pela operacionalização da usina. Não me parece que a geração de 80 empregos justifique a contrapartida e o peso da responsabilidade ambiental que vai ter, e o custo, né, que vai ter para a sociedade. Do ponto de vista da escola, mesmo tendo de fato uma contrapartida de construção, que é o mínimo que se espera, o prejuízo é temporal. Essa é a única escola que, inclusive, já mudou, né, de localização há tempos atrás, e agora vai mudar de novo. Qual é o tempo? Qual é a previsibilidade, que não está em nenhum processo, não tem nenhuma garantia de o tempo que vai você ter outras escolas? São 350 estudantes que são atendidos numa escola, como eu disse, do campo, que tem uma relação de territorialidade importante e fundamental, que vão ser distribuídos numa rede já também superlotada. E sobre os estudos de impacto de saúde, de impacto ambiental, inclusive nessas outras termoelétricas que nós temos no Brasil e no mundo inteiro, os dados e as pesquisas que já se tem, inclusive de universidades, de fontes confiáveis, todos eles mostram, e essa é a expectativa, inclusive, que essa também vai ter no processo de contaminação, não só do ar atmosférico. Você poderia citar um desses estudos, deputado? Cláudio, a gente tem vários, inclusive o Instituto Araiara, que tem acompanhado de perto o processo. Instituto Araiara, uma organização, é uma ONG, uma organização não governamental, tem uma série de levantamentos sobre isso, apresentou na audiência pública que nós fizemos na sexta-feira também. A gente já agora, segunda-feira, hoje, encaminhamos o processo da discussão da audiência pública para pedir essas informações para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal, para o próprio IBRAM, né, que também é responsável pela emissão das licenças, e para os órgãos federais, também o IBAMA e a própria ANEEL. A gente está encaminhando o resultado da discussão que nós fizemos na sexta-feira agora, recentemente, na audiência pública, lá no auditório do IFB, para também pedir essas informações e esses estudos por parte do poder público, que até hoje não encaminhou, né, para a Câmara Legislativa. Além do impacto, e esse é o impacto que está no estudo da própria empresa, sobre a própria questão hídrica do Distrito Federal, porque a DASA já emitiu uma licença prévia de outorga de captação do uso da água do rio Melchior, já que a usina termoelétrica vai ser instalada a 500 metros desse rio Melchior. A Câmara, inclusive, aprovou semana passada a CPI para investigar a contaminação e poluição do rio Melchior. E qual que é o problema desse estudo que nós estamos questionando? De acordo com a outorga aprovada pela DASA, a empresa vai retirar do rio água numa vazão de 30 litros por segundo. O estudo da DASA aprova a outorga dizendo que a vazão hoje do rio é de 3.000 litros por segundo, logo isso não impactaria nessa vazão. O problema é que esse número, 3.000 litros por segundo de vazão do rio Melchior, é com base no estudo realizado em 2012, né? Ou seja, há 13 anos. Então, tem uma defasagem no próprio estudo, nós estamos cobrando uma atualização. A DASA, inclusive, na audiência pública de sexta-feira, se comprometeu a esse ano de 2025 atualizar o estudo sobre o rio Melchior, para atualizar, inclusive, a vazão. E o que a empresa,
nem o poder público conseguem explicar ainda é que na conta e no projeto da empresa vai ser retirado 30 litros por segundo de água do rio Melchior e será entregue depois essa água tratada em melhores condições. A empresa não explica como, pelo contrário, os estudos que nós temos previamente acesso mostram que o custo operacional para o tratamento dessa água, ou seja, para retornar a água de novo num ponto à frente do rio, mais limpa do que foi retirada, é um custo econômico muito alto que inviabilizaria o próprio modelo de negócio, o que provavelmente à frente vai ser necessário um novo pedido de outorga para a captação de água subterrânea, o que aí de fato tem ainda mais impacto sobre a questão hídrica do Distrito Federal. Então, Cláudio, acho que é muito importante a sua questão, porque de fato nós precisamos ter mais transparência e mais dados sobre esse processo, o que hoje nós não temos mesmo. É por isso o motivo da audiência pública e o pedido que nós temos feito. Inclusive, o Instituto Araiara, que eu acabei de citar, conseguiu uma liminar na Justiça, até suspendendo a audiência pública que ia ser realizada para a emissão da licença prévia, da licença ambiental prévia. Ela foi suspensa justamente por conta dessa falta de informação, falta de dados que está sendo apresentado tanto pela empresa, que deve apresentar o conjunto desses estudos, mas também por parte do poder público, dos órgãos de fiscalização e controle. É fundamental que a sociedade saiba o que está acontecendo e o que pode acontecer e quais são os reais impactos para poder também, nos processos que a lei prevê de audiência pública, ela tomar uma posição e uma decisão sobre o impacto ou não. Na nossa avaliação, os custos ambientais, sociais, são muito altos com relação ao que está sendo apresentado de custos econômicos ou de benefícios. Como eu disse, o projeto da empresa apresenta a formalização, né, a constituição de apenas 80 empregos sobre esse empreendimento. Deputado Gabriel, muito obrigada. Lana Canepa falando aqui. E nem precisaria fazer conta, né? Porque tem muitos estudos, eu acabei de abrir alguns aqui, da USP, do Instituto de Energia e Meio Ambiente. É muito fácil, né? Não precisa fazer conta. É um investimento em energia ultrapassado e caro. A queima de combustível fóssil para produzir energia acontece em regiões remotas, onde há difícil acesso de infraestrutura para você construir outras possibilidades, não só economicamente mais viáveis, mas mais limpas, né? Uma usina termoelétrica queima combustível para gerar energia. E aí você tem que jogar um monte de água para resfriar isso. Então tem a poluição térmica, tem a poluição do ar, tem o desperdício de água. Absolutamente um investimento ultrapassado, para quem não tem outras alternativas. Imagino que não seja o caso do Distrito Federal. Mas eu gostaria que o senhor me dissesse, não sei se o senhor tem esses dados, sobre a demanda. Imagino que a demanda deve ter aumentado de maneira exponencial, a população do DF tem crescido, e isso pode justificar algum tipo de investimento. Mas e se vocês mapearam outras soluções alternativas, porque a gente tem várias alternativas de energia limpa, inclusive o Brasil é referência no mundo, porque consegue fazer investimento em energia hidrelétrica, em energia eólica, de espontânea, energia solar, enfim. Tem várias possibilidades que não vão destruir o meio ambiente, não vão custar tão caro quanto uma termoelétrica, eu imagino. Exatamente, acho que a gente está, inclusive, às vésperas, né, da COP, que vai pautar, isso é um tema de preocupação hoje mundial, na questão de energias, de fontes renováveis, limpas de energia, pensar modelos de transição energética. Acho que esse projeto vai na contramão, não só do que o Brasil tem se comprometido todos os órgãos e fóruns internacionais, como o mundo todo tem pensado. E, de fato, tem alternativas muito possíveis e viáveis para o Distrito Federal. Você deu vários exemplos de energia eólica, de energia solar, principalmente, mas também de bioenergia, inclusive sobre o próprio rio Melchior, né? A gente vai começar agora na Câmara Legislativa o debate sobre a CPI do rio Melchior, e um dos estudos que, né, a gente inclusive tem pedido e apontado para que a gente possa realizar no Distrito Federal é a possibilidade de transformação, inclusive desses resíduos, né, orgânicos que poluem hoje o rio Melchior constantemente, possam também ser transformados em energia e usados como geração de energia elétrica, né, pensando também nas melhores práticas. Então é possível. E sobre o custo, né, além do custo
ambiental e social muito grave, o próprio estudo da própria ANEEL sobre o custo de produção de energia termoelétrica. Hoje, a média de produção de energia hidroelétrica, para quem está nos ouvindo ter essa relação, é de R$200 por megawatt produzido. De uma usina termoelétrica, ele chega a mais de R$1.000 por megawatt produzido, ou seja, é quase 5 vezes maior o custo financeiro da produção de energia, o que, obviamente, ao incluir na produção energética e na distribuição aqui no Distrito Federal, isso também tem impacto sobre a população, que vai ter na sua conta de luz esse custo repassado e esse preço cobrado ali na conta de luz. Então, não tem nenhum, na nossa opinião hoje, não tem nem a empresa responsável pelo empreendimento, nem o poder público responsável por fiscalizar o processo consegue apresentar hoje justificativas viáveis para a instalação de um empreendimento desse tamanho com um alto custo financeiro, econômico, social e fundamentalmente ambiental para o Distrito Federal, que, como você colocou, também vai na contramão do que o mundo inteiro hoje está pensando. E eu repito, nós estamos às vésperas, né, de acontecer a COP30 aqui no Brasil, que justamente tem como pauta a gente pensar uma transição energética importante para enfrentar, né, as mudanças climáticas e enfim, todo esse problema ambiental que nós estamos vivendo no planeta. Perfeito. Obrigada, viu, deputado distrital Gabriel Magno. A gente vai continuar de olho por aqui. Obrigada pela participação e um ótimo dia para o senhor. Obrigado, gente. Estamos à disposição aqui. Um bom dia para todo mundo da Band News.